Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus aqui está falando da Eucaristia, desse alimento que nos sustenta e nos mantém de pé para seguir em frente. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje, em nosso tempo atual, hoje a gente ouve as pessoas dizer: você pode, segue em frente. Aqui eu não estou dizendo que você não pode, você não consegue, não é essa a realidade. Mas, para você conseguir, você precisa de Jesus, de Deus. Veja, quando a gente entende tudo isso, é claro que a gente vai alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos. Só que muitas das vezes as pessoas estão ouvindo por aí afora que você não precisa ir à igreja, que você não precisa rezar, que você não precisa comungar, que você não precisa estar em comunhão, em unidade, em estado de graça e santidade. Então, tem algo distorcido aí, dizendo que você tem uma força dentro de você, que você consegue vencer e superar tudo e todas as coisas. E nós, como cristão e católico, nós temos que entender de fato isso. Eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado com certas palavras de motivação. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós permanecemos de pé porque a Eucaristia nos fortalece. Ele é o alimento que a nossa alma precisa e sustenta, meu irmão. Então, se a gente quer vencer todas as diversidades, todos os problemas, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as nossas angústias, é na Eucaristia. Porque Jesus está lá verdadeiramente 100% na Eucaristia, 100%. Então, quando eu entendo isso, eu vivo isso na totalidade, entregando a minha vida e o meu coração a Ele. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele pode, entende? E Ele é o alimento que me mantém de pé a seguir em frente, a vencer todas as tribulações e dificuldades. E eu e você precisamos sempre permanecer com essa chama em meu coração, na minha vida. E isso tem que perdurar, tem que permanecer sempre. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que tomar cuidado em nosso tempo atual. Por que muitas das vezes as pessoas estão entrando em depressão, entrando na tristeza? Acha que pode andar sozinho, caminhar sozinho. E aí que está o problema. Jesus enviou de 2 a 2. Por quê? Porque Deus mesmo sabia que nós não conseguíamos ficar sozinhos. Porque quando um cai, um levanta. Entende? Quando um tá triste, o outro anima. E aqui, meu irmão, nós precisamos entender uma coisa, mas é andar com pessoas de Deus, andar com pessoas da igreja, para nos levar para Jesus. Veja, e a gente precisa entender uma coisa: nós somos criatura e Ele é criador. Desculpa a brincadeira, mas entenda o que eu vou dizer. Você não é filho de chocadeira, não. Você foi criado por Deus. Nós temos um vazio em nosso coração que é do tamanho de Deus. Ele nos preenche, Ele sacia a nossa sede, meu irmão, a nossa fome. Entende? Nós somos dependentes de Deus. Olha, em nosso tempo atual, você vê pessoas com um poder aquisitivo muito bem. Você vê pessoas com um bom imóvel, um bom automóvel, com boas condições financeiras, mas são pessoas tristes, são pessoas desanimadas. E eu e você precisamos compreender e entender aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode realizar em nossas vidas. E quando eu entendo isso, quando eu quero viver esse chamado que Deus tem para minha vida, Deus tem para nossas vidas, nós temos um olhar diferente.
desse pão vivo que desceu do céu. E esse olhar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, meu irmão. Nós não podemos viver assim, nós não podemos continuar assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Nós temos que saber como olhar para esse Deus, um olhar diferente. Que Ele é a fonte inesgotável, onde eu tenho que procurar para me saciar a minha sede. Hoje as pessoas não querem ir para a igreja. Eu te pergunto, se é lá que sacia a sua sede, é lá que você encontra a sua cura, a sua libertação, e você não procura, significa que você está procurando o lugar errado. Por isso que muitas das vezes a nossa família é do jeito que está. Por isso que os casamentos estão do jeito que está. Por isso que a família está do jeito que está. Por isso que nossos jovens estão do jeito que está. Porque nós precisamos, todos da nossa igreja, toda a nossa casa, ir à igreja rezar, ir na igreja procurar Jesus, ir na igreja adorar, para permanecer de pé. Então tome cuidado onde você procura, o que você tem procurado. Então, quando eu entendo esses princípios da minha vida, esses princípios de fé, eu entendo, meu irmão, que eu preciso estar na igreja. Eu preciso viver sendo igreja. Entende? E muitas das vezes eu e você estamos indo em locais errados, equivocados. Meus irmãos, muitas das vezes a gente acha que vai estar feliz, que o que me mantém de pé, a minha felicidade, é ter muitos amigos. É engano. A gente acha assim, não, eu vou tentar ter uma casa boa, um carro bom. Mas é engano meu e seu. Mas a gente precisa, a partir de hoje, desmistificar tudo isso e entender aquilo que nos mantém de fé. Eu, você, a nossa família, o nosso coração é Jesus. E a partir disso nós precisamos buscar. E muitas das vezes a gente só tem ido à igreja, a gente não tem buscado esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus majestoso. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, e talvez você tenha até ido à igreja, mas o seu ir à igreja tem um problema. Você só tem ido, mas você não tem pedido, adorado, buscado. Então a partir de hoje você precisa entender uma coisa: você precisa buscar, você precisa adorar, você precisa rezar. Muitas das vezes a gente vai à igreja, mas nós não abrimos a boca. Nós entramos calados e saímos mudos, e quer que Deus nos transforma. Entende? Então a partir de hoje, quando a gente está na igreja, a gente abre o nosso coração e fala com Ele e dizer: Deus, cura o meu coração. Deus, liberta de todo apego, de toda tristeza, de todo desânimo, de toda prostração. Entende? Então, estar na igreja não quer dizer que Deus vai fazer na sua vida, porque você tem que dar Ele liberdade, você tem que dar Ele livre acesso para agir infinitamente mais. Então nós precisamos compreender que existe um Deus poderoso, um Deus majestoso, que pode, Ele irá fazer, Ele irá realizar infinitamente mais em nossas vidas. Então, meus irmãos, que eu e você possamos nos entregar a esse Deus grandioso, esse Deus majestoso. E nós não podemos viver assim. Nós não podemos continuar assim, desse jeito, dessa forma. Por isso, meus irmãos, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Mas entenda uma coisa: está entrando na igreja um esfriamento espiritual. Como assim? O povo hoje não reza mais e acha que ir à igreja já está certo. Tem pessoas que acham que porque rezou 10 anos atrás, aquelas orações servem para hoje. Não serve. E as pessoas acham que estar na igreja por 1 hora somente domingo já serve. Não serve. É pouco, meu irmão. É pouco, minha irmã. Entende? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, meu irmão. E muitas das vezes nós vivemos um comodismo espiritual.
As pessoas hoje não rezam, as pessoas hoje não falam com Deus, as pessoas não ajoelham, não buscam. Acabou o fervor, acabou o ardor missionário. Entende? A pessoa não consegue falar 2 palavras com Deus. Entende? A pessoa não fala: ei, Jesus! Bartimeu, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritou 1, 2, 3 vezes. E aí Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E ele disse, ele largou a capa, ele largou tudo e disse: que meus olhos se abra, que meus olhos se abra. Meus irmãos, Bartimeu pediu, Bartimeu foi. E talvez você nem na igreja vai mais, talvez você nem tenha rezado mais, e você tem acha isso: não, eu já fui na igreja, eu sou batizado, eu sou crismado, sou casado, tá tudo ok. Vai na igreja domingo sim, domingo não. Nós precisamos entender uma coisa: nós somos movidos pela Eucaristia, Jesus na palavra. E que eu e você, meus irmãos, possamos voltar ao primeiro amor. Entender, meu irmão, da mesma forma que um carro precisa de combustível, nós precisamos de Jesus, nós necessitamos de Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, uma experiência de Pentecoste. Meus irmãos, o nosso look está bonito, o texto da mão é bonito, a cadeia tá bonito, a cruz no pescoço tá bonita, essa camiseta de Nossa Senhora tá bonito. Mas eu te pergunto: e sua oração está em dia? Você está em estado de graça, santidade? Você está em comunhão, em união com Deus? Meus irmãos, talvez você está passando o cartão. Entra na missa às 7h30, sai às 21 horas. Tudo ok. Mas eu te pergunto: será que tá tudo ok mesmo? Entende? Eu te pergunto: será que está tudo ok? É isso que hoje nós precisamos parar, pensar e refletir sobre tudo isso. Entende? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e ele desceu do céu para saciar a nossa sede. Então, quando você está triste, reza. Algo de ruim aconteceu, reza. Tá feliz, reza. Alcançou um milagre, uma cura, libertação, reza. Entende? Precisamos rezar todo dia. Nós precisamos voltar a rezar, a constância, diário. Não, hoje eu não vou rezar não, porque hoje estou ocupado. Hoje eu não vou rezar não, vou rezar amanhã. Hoje só o nome do Pai tá bom. Hoje só dizer obrigado a Jesus tá bom. Meus irmãos, nós precisamos parar com isso e voltar a ter uma vida de oração, uma vida contemplativa, uma vida entregue totalmente a esse Deus poderoso, majestoso. Meus irmãos, entendam uma coisa aqui. Talvez você não vai rezar o tanto que Padre Pio rezava, mas pelo menos um terço. Pelo menos um terço. Pelo menos um terço, meus irmãos. Como é que anda a nossa vida? Como é que anda a nossa vida? Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé na esquina. Um pé na igreja, um pé no boteco. Eu te pergunto: você acha que é isso que Deus quer para nossa vida? É isso que Deus quer para nós? Claro que não. Mas que eu e você possamos abrir o nosso coração. Que eu e você possa mudar o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma que nós devemos e devemos continuar vivendo. Não é assim, Deus não quer isso para nossas vidas. Deus não quer.
E eu e você vamos permanecer achando isso, querendo isso. Entende? Nós não podemos continuar assim. Nós não podemos continuar com essa vida, com essa vida dupla, achar que está enganando Deus. E nós não estamos enganando Deus, porque Deus é onipresente, onisciente. Deus está aqui, Deus está aí. Mas nós precisamos mudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, meu irmão. Você lembra das virgens prudentes e das virgens imprudentes? Eu te pergunto, será que quando Deus voltar, você vai estar na igreja ou você está no mundão? Você será que quando Deus voltar, será que vai ter fé sobre a terra? Eu quero estar na igreja quando Jesus voltar. Eu quero estar em estado de graça. Eu quero estar em estado de santidade. E eu te pergunto, e você, meu querido irmão, minha querida irmã? É isso que nós precisamos hoje parar, pensar e refletir. Como é que está a nossa vida, a nossa conduta diária e contínua? Meus irmãos, veja, os santos rezavam todo dia, na alegria e na tristeza, na vitória e derrota, na saúde e na doença. Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Hoje a gente não busca, hoje a gente não mais procura Deus, hoje a gente não quer saber de Deus, da igreja, hoje a gente não quer saber de santidade, de céu, de paraíso. Muitas vezes a gente está vivendo de aparência, entende? E a gente precisa mudar o nosso comportamento, esse esfriamento espiritual. A gente está preocupado mais com o que os outros pensam da minha vida, a gente preocupa mais com as vestes, com o nosso semblante, mas a gente não preocupa com a nossa vida de oração. A gente preocupa no legado que a gente vai deixar, mas a gente não preocupa se eu estou tendo uma vida de oração, se eu estou em comunhão com esse Deus. Meus irmãos, a gente tem que rever tudo isso hoje, agora, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Entende? Se você quer permanecer de pé, se você quer alcançar cura, se você quer alcançar milagres, prodígios, libertação, você precisa rezar. Você precisa falar com esse Deus poderoso, majestoso, santo, santo, santo. Você precisa rezar. Você precisa falar com Ele. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Eu não sei como é que tem sido a sua conduta. Mas você precisa falar com Ele. Eu não sei como é que tem sido a sua vida e a sua conduta, mas eu preciso te dizer uma coisa. Ele pode fazer, Ele irá fazer, mas você precisa recorrer. Você precisa falar com Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar. Amém? Vamos ler agora um relato retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler. Lembrando que ele foi retirado do site padrepiodepetrecina.com.br. Preste atenção. Descubra quais humilhações Padre Pio viveu no período da guerra. Um capítulo à parte na biografia do Frei Pio foi sua participação na Primeira Guerra Mundial, que atingira tantos países europeus, inclusive a Itália. Em junho de 1917, o frade esperava nova convocação. Eis que o comandante, percebendo que o frade ainda não havia se apresentado, mandou um oficial com a missão de localizá-lo. Ele foi procurar em sua casa em Pietrelcina, onde lhe informaram que o tal Francesco Forgione não vivia mais lá.
mas em San Giovanni Rotondo. Quando o militar fardado chegou a esse lugar, ninguém conhecia Frei Pio com o nome antigo, até que, chegando ao convento, finalmente a busca foi bem sucedida. O sacerdote foi intimado a apresentar-se imediatamente ao comandante militar da região, pois estava sendo considerado desertor. No momento de sua apresentação, porém, Frei Pio mostrou que estava de posse do documento em que havia sido liberado do serviço militar, com a instrução de esperar 6 meses um aviso da nova convocação, o qual havia chegado apenas no dia anterior. O comandante acreditou na inocência do frade e mandou arquivar o processo de deserção sem maiores consequências. Na cláusula do documento, destacava-se que o frade deveria se submeter a uma nova inspeção médica lá mesmo em Nápoles. Foi o que fez, mas, sem ser examinado, foi considerado apto para o serviço militar. Desse modo, ele teve de conhecer o quartel, onde ficou longos 2 meses. Foi obrigado a conviver com outros recrutas dentro de uma realidade totalmente diferente do recolhimento do convento. Deu-se conta da degradação da juventude, porque naquele ambiente, além de blasfemar, havia pouco respeito entre os soldados. As conversas dos soldados eram grosseiras e entre eles circulavam revistas e fotografias com conteúdo pornográfico. Frei Pio passou por essa experiência humilhante até o dia em que foi dispensado para buscar um tratamento de saúde. Foi em março de 1918. Depois de realizar uma consulta médica, foi liberado definitivamente do serviço militar. Agradeceu a Deus por ter passado por essa provação, que lhe serviu para conhecer mais a fraqueza do ser humano. Em ação de graças, organizou uma romaria ao santuário de Nossa Senhora de Pompeia, retornando em seguida ao convento de San Giovanni Rotondo.